Ok, vamos agora continuar o nosso assunto. Os grãos de Ezequiel 4, né? Você pode ver a escada, que é bem de lado. Uma profecia de 400 anos de tempo de graça especial, né? De 430 anos. Então, esse estudo vai revelar uma profecia de 400 anos, né? Seu significado, sua importância para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Que tem a ver com essa profecia. Não só as 2.300 tardes e manhã, mas tem esta aqui. A única diferença, as 2.300 tardes de manhã, os mileritas colocaram uma data, né? Com essa profecia não tem nada, não tem nenhuma data para estabelecer ou profetizar uma data de algum evento. Na verdade, isso é história, né? Algo que aconteceu já na era cristã, certo? Então, com isso em mente, vamos analisar cuidadosamente os grãos, essa escada do conhecimento, né? Os reformadores, na verdade, é a história dos reformadores, tá? Também chamará atenção para uma dieta espiritual indiscutível para alcançar a justificação pela fé, dará uma compreensão do mandamento de Deus para aqueles que, com essa dieta, né? Essa dieta especial, mostrará o que acontecerá também com aqueles que não receberem, aqui como você vê em Ezequiel capítulo 3, é uma casa rebelde, um povo rebelde, né? Então aqueles que não receberem, aqueles que não comerem essa dieta, então eles serão destruídos. Aqueles que não querem andar segundo a palavra de Deus. O grande conflito, página 148, a inspiração nos diz que a reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará até o fim da história deste mundo. Lutero teve grande obra a fazer, transmitindo a outros a luz que Deus permitira brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz. Então, Lutero não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz, olha só, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras. E novas verdades se têm desvendado constantemente. Eles que dizem, não tem mais luz, tá todo revelado, ele não adianta, não tem mais ninguém. É mesmo? Ela nunca falou isso, na verdade. Então, sempre Deus vai revelar nova luz, mensagem edificante, sempre da sua palavra e do Espírito de profecia. Então, o assunto é mais profético do que histórico. A profecia que vamos estudar aqui. Como já falei, a mensagem foi dirigida às 12 tribos de Israel. Você pode ver isso em Ezequiel capítulo 4, versos 5 e 6. As 10 tribos já estavam dispersas no ano 721 a.C. Confirmação bíblica, segundo o livro dos Reis, capítulo 17, verso 23. Judá e as duas tribos, né? Judá e Benjamim, passaram 70 anos no cativeiro, não 400 anos. Passaram 70 anos. Ou seja, não é uma profecia para o tempo de Judá lá em cativeiro, é uma profecia para outro tempo no decorrer da história. O próprio Ezequiel, e não um rei gentio, como foi o caso do cativeiro babilônico, que foi no caso o rei Nabucodonosor. Então o próprio profeta Ezequiel, não Nabucodonosor, é instruído a sitiar a cidade. E no capítulo 3 você vê que Deus diz, eu vou enviar para eles, e eles não vão querer te ouvir. Mas, mesmo assim, eles vão ter que te ouvir. Vão ter que ouvir. Isso é muito importante, muito, muito importante. Ok? Então o próprio Ezequiel, não Nabucodonosor, tinha que sitiar, cercar a cidade. Então é lógico, não tem nada a ver com o tempo de Ezequiel, porque quando Ezequiel recebeu a visão, qual era o rei que estava a sitiar Jerusalém? Era Nabucodonosor. Aqui, Deus está mandando Ezequiel a sitiar a cidade. Muito importante. O tempo futuro é usado no verso 13, mostrando que, após o tempo de Ezequiel, o povo de Deus seria submetido a comer pão contaminado.
a comer pão contaminado, ou seja, comida assada sobre esterco, enquanto estivesse espalhado entre os gentios? Ou sim? Então vamos ler agora Ezequiel capítulo 1, capítulo 4. Ezequiel 4, verso 1 a 3. Ezequiel 4, 1 a 3. Pegue a sua Bíblia, por favor. Estando com a Bíblia aberta, você não vai dormir, você vai folhear, vai ouvir, né? Se você não pode ler, pelo menos ouça. Ok? Lembrando que nós acabamos de ler Ezequiel 3, a história continua no 4. Ezequiel 3, você vê que Deus envia seu profeta a dar uma mensagem para a casa de Israel, para seu povo, sua igreja. E já Deus falou para ele: a casa de Israel não vai te ouvir. Mas sabendo que eles não vão te ouvir, e talvez pelos olhares deles, você vai ter medo, Deus diz assim: eu vou fazer você mais forte do que eles. A tua testa vai ser testa de diamante, que quebra qualquer metal, qualquer pedra, qualquer coisa. Não literalmente, visto que na nossa mente, na nossa testa, está a palavra de Deus, assim diz o Senhor, é capaz de quebrar qualquer heresia. A espada de dois gumes vem para quebrar qualquer apostasia, heresia, qualquer teimosia. A espada de dois gumes corta. Então essa é a história do verso 3, do capítulo 3. Agora, com isso em mente, vamos ler alguns versos do capítulo 4. Na verdade, o capítulo inteiro, né? Mas primeiro, verso 1 a 3. Tu também, filho do homem, toma uma telha e coloca diante de ti e grava sobre ela a cidade, a própria Jerusalém. E põe um cerco contra ela, edifica um forte contra ela, e molda um monte contra ela. Também coloca um acampamento contra ela, e põe arietes, no original diz rams, ou seja, carneiros, né? Mas numa linguagem militar, esses arietes era usado para derrubar muros, derrubar fortalezas. Os soldados faziam muito isso, para quebrar as portas da cidade. Põe contra ela arietes ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade. E põe tua face contra ela, e ela estará cercada ou sitiada. E tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Ok. Lógico, isso não aconteceu no tempo de Ezequiel, nem depois dele. Nenhum profeta de Deus fez isso literalmente à casa de Israel. E não podemos dizer que isso aconteceu lá com o tempo de Ezequiel, porque quem estava colocando o cerco contra Jerusalém não era Ezequiel, era Nabucodonosor. E Ezequiel não era Nabucodonosor. Na verdade, Ezequiel sofreu a consequência do cerco de Jerusalém, sendo levado em cativeiro em Babilônia. Ezequiel capítulo 1, verso 1 a 3, este é o contexto histórico do livro. Então não venham dizer que isso é só algo que aconteceu lá atrás. Não caia nessa falsa interpretação. Tem que seguir o que diz a Bíblia. O próprio profeta Ezequiel colocou contexto. Ele mesmo foi levado cativo. Então esse cerco tem a ver com um evento, um grande evento, onde Deus vai ter que usar um exército de obreiros, um exército de obreiros bíblicos, para simbolicamente sitiar a igreja, fazer com que ela volte para Deus, porque o inimigo tem tomado posse da casa do Senhor.
E daí, para resgatá-la, Deus vai ter que fazer aquilo que estamos lendo aqui. Então, nesse texto aqui, nesses versos, a igreja é retratada como tendo se rebelado e se afastado de Deus. E para resgatá-la, Deus precisa batalhar contra ela, por assim dizer. Irmãos, lembre do contexto de Ezequiel 9. Lembre da nossa luta de dizer aos nossos irmãos que Deus vai fazer um juízo. Lembra da nossa luta de entrar com essa mensagem de reforma e reavivamento na igreja, na casa de Israel antitípico, na casa de Deus hoje. Lembra de tudo isso. E vê como é uma luta espiritual. Não é uma luta corporal, de armas reais, mas as armas espirituais. Sim, é nesse sentido. Assim, a experiência que era familiar dos judeus nos dias de Ezequiel, Deus usa essa experiência de Nabucodonosor cercando a cidade, invadindo a cidade e fazendo com que, estabelecendo um cerco contra Jerusalém, Deus usa essa imagem de guerra, de cerco, né, de Jerusalém pelos babilônios, e ele usa para mostrar algum acontecimento, algum evento espiritual que ia acontecer no decorrer da história. Sim, é nesse sentido. Então Deus emprega uma linguagem militar para provocar aí na sua igreja um reavivamento e uma reforma verdadeira na sua amada igreja hoje. É nesse sentido. Ou sim, toma uma telha e desenha nela a cidade de Jerusalém. Agora vamos analisar alguns símbolos. Essa telha não é sujeita a deterioração, denota as qualidades eternas da igreja de Deus. De vez em quando aparece na arqueologia essas telhas onde eles escreviam contratos, acordos entre uma nação e outra. Essas coisas não desaparecem. O papel murcha e desaparece, mas essas telhas, quando você escreve, eles gravavam nas telhas essas inscrições, essas letras, e isso dura e dura anos. Quando é desterrado, fica como intacto, como se fosse algo novo. É nesse sentido que Jerusalém o profeta devia desenhar Jerusalém numa telha, mostrando que não a igreja dele lá no tempo dele, mas a igreja de Deus com as suas qualidades eternas, que nunca passa, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Nesse sentido, Jerusalém é símbolo da igreja de Deus. O profeta devia sitiá-la ou cercá-la. O inimigo assumiu o controle da igreja de Deus e Deus a invadirá com um exército de obreiros reformadores e a obrigará a se render. E realmente no final a verdade vai vencer. A verdade vai vencer e os rebeldes e os incrédulos serão visitados pelo juízo de Deus. Com certeza absoluta. A verdade vencerá. Sim, a verdade do Senhor vencerá. Continuando. Construir um forte contra ela. Garantir que ninguém escape. Todos devem ouvir a mensagem da hora. Todos. Todos têm que ouvir. Por isso a mensagem está no YouTube, no Face, está no áudio de WhatsApp, está no Google Meet, está em panfletos, está em várias maneiras. E vocês vão ter que multiplicar, fazer com que a mensagem alcance cada vez mais pessoas, mais. Orem primeiro e peguem o seu telefone, divulgue, espalhe a mensagem. Isso é construir um forte contra ela. Por quê? Por que contra ela, contra a igreja nesse caso? É que ela está sendo controlada por um grupo de inimigos do Senhor e Deus vai ter que usar um exército de obreiros para fazer com que ela volte para a razão. Não podemos ir lá para falar paz e segurança, passar a mão na cabeça, né? Ser politicamente correto. Temos que falar o que Deus vai fazer na sua amada igreja. Sem medo, sem temor. Temos que ser destemidos. Anjos de Deus estarão nos protegendo contra os ataques de Satanás. Sim.
Construir um forte contra ela. Garantir que ninguém escape, todos devem ouvir a mensagem da hora. Lançai contra ela um monte. Não poupe esforços. Tome preocupações para proteger a cidade. Sim. O que mais? Coloque também o acampamento contra ela. Tudo isso está no verso 1 a 3. Um acampamento contra ela. Ou seja, um local de alojamento temporário para os trabalhadores, para formar obreiros. Um local temporário para obreiros. Coloquem arietes contra ela. Líderes principais da mensagem, batendo com a verdade bíblica. Sim. Quebrando as paredes da heresia. Esses são os poderosos arietes, destemidos. Líderes principais da mensagem, quebrando as paredes da apostasia, da heresia, com verdade bíblica clara, cortante e convincente. Mas, irmão, como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo. Eu estava numa igreja e a pessoa que passava, explicava a ferida mortal, ele falou, olha, foi Berthier que deu essa ferida mortal, né? A ferida da besta de Apocalipse 13. Em 1798, Berthier levou o Papa preso e tal. Isso foi a ferida mortal. Tá. Aí depois que teve uma conversa, né? Isso foi faz um tempo atrás, né? Tempo atrás. Conversa. Irmão, quem é que... A besta foi ferida por qual instrumento? Aí citamos Apocalipse 13, 14. Então a besta foi ferida pela espada. Qual é essa espada? Já que a besta é simbólica, a cabeça é simbólica, qual é essa espada? Essa espada deve ser a palavra de Deus, a espada de dois gumes. Aí pergunto, Berthier usou a palavra de Deus para ferir o papado ou usou a sua espada literal? Não, a pessoa tem que concordar que realmente Berthier não usou a Bíblia para, né? Ele foi mesmo na força. Tá. Aí eu pergunto, antes de Berthier ferir o papado, ou ir lá, pegar o papa lá e levou preso, o que aconteceu com a Igreja Romana através da Reforma Protestante? Aí citamos Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 373, onde Lutero, usando a palavra de Deus, deu um golpe terrível ao papado. E com o golpe terrível ao papado, iniciou-se o protesto contra os abusos da Igreja Romana. E houve uma separação. A reforma fez um estrago na Igreja Romana. A reforma quebrou essa apostasia da Igreja Romana. Sim, a reforma protestante. Então, com essa verdade poderosa, um ariete que domina bem a palavra de Deus consegue quebrar essa apostasia e até, se tiver preconceito, pode até quebrar esse preconceito, mostrando que antes de o general francês chegar lá, em 1798, a reforma protestante que começou no ano 1500 depois de Cristo, ano 1500, e que teve o seu clímax com as 95 teses de Lutero em 1517, a Bíblia, a poderosa espada de dois gumes, feriu o papado. Esse é o verso 3, a ferida mortal. Apocalipse 13, verso 3. Agora, o cumprimento do general Berthier, isso é muito importante. Ouça isso várias vezes. Ouça. O cumprimento do general Berthier ir lá levar o Papa preso também foi um golpe grande e terrível contra o papado.
O cumprimento do Berthier não está no verso 3, o cumprimento do Berthier que levou o Papa cativo, levou o Papa no cativeiro, está no verso 10. Apocalipse 13, verso 10. Ele foi levado cativo, porque igual que o papado fazia, ele também foi levado. Por isso assim, aquele que leva cativeiro também tem que ser levado para cativeiro, mostrando que o papado, um deles, um papa, ia ser levado em cativeiro por algum poder. E visto que França é um poder civil, então, se a ferida fosse por um poder civil, a Bíblia diria que foi ferida por um chifre. Porque França é um dos 10 chifres na cabeça da besta ali. Os francos. Um dos 10 chifres que saíram do Império Romano. Na verdade, Clovis o Franco, foi também que ajudou no estabelecimento da supremacia papal, logo no início, no ano 508. Porque o papado não tinha um exército para si mesmo, e os francos, no caso os franceses, deram seu exército para Roma, para derrubar as tribos bárbaras que não queriam se submeter ao poderio romano, os éuros, os ostrogotos e os vândalos. Aqueles tribos que foram desarraigadas. Então, os francos ajudaram, sim, o papado, no início, no estabelecimento. E 30 anos depois, no ano 538, Roma já dominava toda a Europa, toda a cristandade. Sim. Mas, no ano 1798, os mesmos francos deu esse golpe ao papado, levando ele em cativeiro, cumprindo não o verso 3 do Apocalipse 13, mas o verso 10, levando ele ao cativeiro, mas o verso 3, que é a ferida pela espada, é a reforma protestante. Ou sim, meus queridos. É a reforma protestante. Oh, meus queridos. Isso é muito terrível, muito claro isso aí. E podemos fazer isso através da poderosa mensagem do selamento que vem para esclarecer. Se eu for dar somente um exemplo, né? Então, coloquem arietes contra ela, líderes principais batendo com a verdade bíblica clara, cortante e convincente. Toma também para ti uma panela de ferro e põe-na por um muro de ferro entre ti e a cidade, e põe o teu rosto contra ela, e ela será cercada, e tu a sitiarás. Isso será um sinal para a casa de Israel. Ou seja, essa panela de ferro, esse muro de ferro, representa um muro virtual de separação de princípios entre o exército dos reformadores e a cidade em apostasia. Princípios diferentes. Sim. É um muro de separação. Não literal, mas virtual. E é isso que Ellen White quis mostrar, que deve haver uma linha de separação, uma linha de demarcação, separação entre nós reformadores e os mundanos. O geral escárnio lançado contra a verdadeira piedade e santidade leva os que não se acham intimamente ligados a Deus a perder a reverência por sua lei. O geral escárnio lançado contra a verdadeira piedade e santidade leva os que não se acham intimamente ligados a Deus a perder a reverência por sua lei. Se seguissem a luz e, de coração, obedecessem à verdade, essa santa lei lhes pareceria até mais preciosa quanto mais é desprezada e rejeitada. Ao tornar-se mais claro o desrespeito à lei de Deus, torna-se mais distinta
torna-se mais distinta a linha de demarcação entre seus observadores e o mundo. O amor dos preceitos divinos aumenta da parte de algumas pessoas, ao mesmo tempo que aumenta o desprezo por parte de outras pessoas. Aí está a diferença. Aí está, meus queridos. Esse texto que acabamos de ler está no livro Testemunhos, volume 5. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 209. Olha só a separação. Os que querem seguir a Deus e os que querem seguir o mundo. Vamos seguir. Tem alguém que quer entrar aqui, mas eu não conheço, mas não vou permitir que entre. Ok, vamos continuar. Agora veja no livro Testemunhos, volume 8, página 250. A menos que se arrependa e se converta à igreja, que agora está se levantando, que está a se levedar, com sua apostasia comerá do fruto dos seus próprios atos, até que se aborreça a si mesma. Quando resistir ao mal e escolher o bem, quando buscar a Deus com toda a humildade e alcançar sua alta vocação com Cristo, permanecendo na plataforma da verdade eterna e pela fé lançar mão dos dons que para ela se acham preparados, então será curada. Aparecerá então na simplicidade e pureza que Deus lhe deu, separada de embaraços terrenos, mostrando que a verdade com efeito a libertou. Então seus membros serão, na verdade, os escolhidos de Deus, os seus representantes. Então, claramente, essa linha de demarcação entre os princípios da reforma, e na verdade existe. Na igreja tem dois grupos. Tem trigo, tem joio. Tem servos de Deus querendo viver toda a reforma de Deus na sua amada igreja, e servos do inimigo que querem desmoralizar a igreja. Na verdade, já existe essa separação dos princípios, né? Já. Então, deve existir, sim. Enquanto um grupo vai ser um grupo de pessoas fiéis a Deus, querendo viver de toda a palavra que sai da boca do Senhor, e outro grupo vai ser aqueles relaxados, que rebaixam as normas, que não querem nada com nada. Um grupo crendo em toda a palavra de Deus e outros que não. Vão dizer, não é bem assim, aqueles, né? Então, já existe. E no livro Testemunhos para Ministros, página 46, Ellen White diz que há duas classes na igreja. Uma classe que trabalha para a purificação da igreja e outra classe que trabalha para a corrupção da igreja. Então existe já. Mesmo misturado, no culto, nos cultos, todo mundo junto, misturado, mas os princípios já. Na fala, na pregação, né, na maneira de viver, os verdadeiros remanescentes na igreja, através da sua conduta de obediência a toda a palavra do Senhor, geralmente são diferentes daqueles que andam vivendo, fazendo tudo. Sim. Continuando aqui. Ezequiel capítulo 4, verso 4 a 6. Como a profecia dos 430 anos está dividida. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele. De acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele, tu suportarás suas iniquidades. Porque eu tenho assinalado sobre ti os anos da sua iniquidade, de acordo com o número dos dias, 390 dias. Assim tu suportarás a iniquidade da casa de Israel, as 10 tribos, né? As 10 tribos. Tu suportarás a iniquidade da casa de Israel. E quando estiveres cumprido, deita-te novamente sobre o teu lado direito. E tu suportarás a iniquidade da casa de Judá, as 2 tribos. Por 40 dias eu te tenho designado para ti um dia por cada ano. Ou seja, o profeta deveria deitar-se 390 dias ou anos literais, dias proféticos, de um lado, o lado esquerdo, carregando, suportando a iniquidade da casa de Israel. 390 anos.
Depois se levanta e vai se deitar do lado direito, vai carregar agora a iniquidade da casa de Judá, 40 anos, totalizando 430 anos. Ok? Isso está na Bíblia, tá? Agora, vamos analisar cuidadosamente. Aqui está o período, né? Um período especial de 430 anos de graça. O profeta carregando o Israel antitípico, as igrejas protestantes aí das 10 tribos, 390 anos. O Judá antitípico, a igreja adventista do sétimo dia, com o santuário, o sistema de ritos e sacrifício todo, né? Antitípico, 40 anos, certo? Vamos explicar isso, vamos ver quando que vai começar isso. Então, Ezequiel deitado, carregando a iniquidade deles, indica um período especial de graça concedido à igreja, durante o qual Deus carrega ou tolera e perdoa a iniquidade deles. Assim, Ezequiel tipifica Cristo. Então, por isso ele é chamado Filho do Homem. Ele não é Jesus, mas ele é um tipo de Cristo. Porque Jesus também é chamado de Filho do Homem nos Evangelhos, né? Filho de Deus e Filho do Homem. Então, Ezequiel assim tipifica Cristo, que carrega a iniquidade dos seus filhos. Durante esse período, Deus espera que sua igreja alcance, por meio da sua graça, a justificação pela fé. Então, Ezequiel, deitado sobre o seu lado esquerdo, o lado que retém o alimento, mostra que as doutrinas simbolizadas pelos grãos, no verso 9, serão mantidas durante os 390 anos. O fato de estar deitado sobre o lado direito, o lado que permite que o alimento seja esvaziado, denota um jejum ou uma ausência de novas doutrinas durante 40 anos. 390 anos recebendo doutrinas. Aí, deitado sobre 40 anos, um período de jejum, ele não recebeu nada. Ok, isso que vai mostrar aqui nos próximos textos. Verso 9. Toma para ti trigo, cevada, feijão, lentilha, milhete, ok? Diz aqui painço, né? Ou milho, mas é milhete, ou milho moído, né? Miúdo, milho moído, não moído, é miúdo, pequeno. Ou milhete, tá? Primeiro, trigo, cevada, feijão, lentilhas, milhete e espelta. Na tradução vai dizer pelos, mas não é pelos, é espelta. Ou milho vermelho. Ok? Spelt, ou a palavra fishes, em inglês. Spelt ou fishes, que é fetches, não fishes. Fishes é peixe, né? E fetches, que é espelta, ou milho vermelho. Ou trigo vermelho, perdão. Trigo vermelho. Então são 6 grãos. O trigo, a cevada, o feijão, lentilha número 4, milhete e espelta. E vou mostrar para vocês o que é esse espelta ali. Que é o mesmo fetches ali do estudo aqui. Vou mostrar para vocês aí. Rapidinho. Nessa parte vocês precisam prestar muita atenção, porque quem não presta atenção não vai entender, porque vai dar um nó na cabeça. Presta atenção. Ok, deixa eu ver aqui onde está espelta aqui. Espelta, ok, spelt. Ok, aqui está. Vou mostrar para vocês o que é. Alright. Yes. Espelta. Ok, espelta aqui. Ok. Ok, aqueles que tem aqui, ó. Ok. Espelta aqui. Ok, muito bem. Aqui está o espelta aqui, não sei se dá para ver aqui. Espelta aqui. Espelta, que é milho, ou que é o trigo vermelho. Espelta. Isso que está na versão. Até, eles citam até a Bíblia, né? É como
um alimento raro, né? Espelta aqui. Vou dar um clique aqui e você vai ver melhor. Eu sou espelta aqui. Espelta, deixa eu ver aqui. É o que espelta aqui, ó? Espelta. Ó, fetches. Fetches, espelta. Ou trigo vermelho. Ok, era isso só. Para vocês souberem como que é. É um dos grãos, tá? Um dos 6 grãos. Vamos ver por quê. Por que espelta? Tá certo. Vamos ver aqui. Ok. Voltando a colocar o estudo. Estou colocando o estudo aqui. Voltando. Ok. Ok. Vamos seguir. Então, toma para ti trigo, cevada, feijão, lentilha, milhete, espelta e coloca-os em uma vasilha e faze pão de acordo com o número dos dias que tu deitares sobre o teu lado. 390 dias tu comerás disso. Então, o profeta tinha que ficar 390 dias com esse alimento. 390 dias ou 390 anos. Tudo isso é simbólico, nada de literalidade aqui. Nada. É impossível que alguém deitasse de um lado esquerdo 390 anos. Na verdade, Ezequiel nem viveu todos esses anos, né? Na época de Ezequiel, os homens viviam talvez 100 anos ou 90 anos. Não vivia tantos anos. Ok? Verso 10. E teu alimento que comerás será de peso 20 séculos por dia, de tempo em tempo tu comerás. Também beberás água por medida, a sexta parte de um hin, de tempo em tempo beberás. E tu comerás como bolo de cevada. Por que bolo de cevada? Vamos ver por quê. E os cozerás com o esterco que sai do homem, à vista deles, misericórdia. Com o esterco que sai do homem. Que nojo. Então, como a profecia de Ezequiel representa a igreja entre os gentios, e na era cristã, uma experiência semelhante deve marcar o início desses 430 anos. O único período de trevas durante esse tipo, na era cristã, foi vivenciado durante a Idade Média. Da Idade Média, quando Deus chamou Martinho Lutero, no ano 500, quando ele descobriu, quando ele estava lá na faculdade, no convento, ele viu uma Bíblia em latim acorrentada, pegou essa Bíblia, começou a ler, e aí Deus iluminou a mente dele, né? E se tornou defensor da sua palavra, fazendo-o ler Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. E daí caiu a ficha. Viu que tudo a igreja estava em trevas, completas trevas, através do romanismo, né, que Roma dominou a igreja do Senhor. Então, daí começou a reforma. Consequentemente, deve ser quando o povo de Deus é submetido a comer alimento espiritual imundo, alimento espiritual contaminado, cozido com esterco, simbolizado por trigo, cevada, feijão, lentilhas, milhetes e espelta, enquanto estiver entre os gentios. Sim. Então sabemos que também durante esse período, Daniel capítulo 12 vai dizer que a verdade foi jogada por terra durante a Idade Média, a igreja medieval, o que nós estudamos também na escola sabatina na semana passada e esta semana também, que falou das duas testemunhas que profetizaram com um pano de saco. Então, com Lutero, no ano 1500, a verdade começou a resplandecer. E se você coloca 390 anos, vai chegar em 1890. 500 mais 390 dá 1890, quando também na igreja Deus manifestou a mensagem da justificação pela fé. 1888, 2 anos depois, a mensagem foi totalmente rejeitada pela própria igreja.
Mas 40 anos nos leva a 1930, quando Deus lhe mandou a mensagem da vara, da mensagem do selamento. Então é amplamente entendido que durante o período medieval, até o chamado de Martinho Lutero em 1500, a verdade foi lançada por terra, Daniel 8:12, e começou a ser levantada primeiramente pelos luteranos que pregavam a doutrina da fé, simbolizada pelo trigo que deu o início da reforma. Então, pela primeira vez na história, a igreja cristã foi atacada, sitiada dessa forma por Martinho Lutero, pela reforma protestante. Assim, o cumprimento da profecia deve começar por Lutero, não por nós. Nós estamos continuando, por isso Ellen White diz, no grande conflito, página 148, nós continuamos a reforma. Lutero começou, o justo viverá pela fé. Então a parede de ferro ilustrada na profecia, que você vê na profecia, essa parede de ferro, ilustrada pela panela de ferro, é um símbolo perfeito de separação que existia entre Lutero e a chamada Jerusalém, a igreja. Era para ser um sinal para a casa de Judá. Não para a casa de Judá, mas para as 10 tribos, para Israel, os membros do reino antitípico das 10 tribos. Isso é muito importante, muito forte. Então Lutero começou a pregar a mensagem da reforma. E depois de Lutero vem outros. O que representa esses grãos? Começou com Lutero. O justo viverá pela fé. Então ele pregou a mensagem da justificação pela fé. Depois vem Knox. A mensagem sobre o Espírito Santo, que também Roma tinha tirado da igreja. A mensagem que somos salvos pela graça, vindo através de Wesley, John Wesley, os irmãos Wesley. Sim, João e Carlos Wesley, da Inglaterra, pregaram a mensagem da graça. Depois vem Alexander Campbell, que vem o batismo pela imersão. E depois de Alexander, vem Guilherme Miller, a mensagem das 2.300 tardes de manhã. Depois vem a mensagem do santuário e do sábado, pregado por Ellen White. Então são essas 6 mensagens que nós encontramos, né? Que nós encontramos de Lutero até Ellen White. Gente, isso é muito tremendo. O trigo, que é muito comum, é a base da dieta alimentar de muitas pessoas. Comem pão de manhã, é a base. Depois vem outro elemento, o feijão, que é muito comum, é a mensagem sobre o Espírito Santo. Não, a cevada, que é o segundo grão, a cevada, símbolo do Espírito Santo, pregado por Knox, que é o fundador da igreja presbiteriana. Depois da cevada vem feijão, que é a graça. Depois do feijão, da graça, vem o batismo, que é lentilhas. Sim. Depois vem 2 doutrinas quase desconhecidas no cristianismo, que é o milhete, por isso também o grão é muito pouco conhecido, o milhete, ou o milho miúdo. Milho miúdo, ou milhete. Igual, a mensagem das 2.300 tardes de manhã é praticamente desconhecida no cristianismo. E depois dessa mensagem, vem outro grão que é ainda muito mais desconhecida, que é a espelta, que é o trigo vermelho, que não é muito comum. A espelta. Na verdade, tem que fazer uma pesquisa para saber o que seria essa espelta.
Qual mensagem é? A mensagem do sábado relacionado ao santuário. No lugar de Jesus, lá no Santíssimo, que a vasta maioria dos cristãos não sabe. Então, essa escada começa com pela fé. O justo viverá pela fé. A fé, todo mundo fala de fé. Todo mundo fala de fé, por isso você tem que analisar essa escada. Então, toda essa informação, todos esses grãos estão na Bíblia. E ao serem assados, ou interpretados, ensinados, foram contaminados. Foram contaminados por excrementos humanos. Ou seja, a mensagem é pura, vem de Deus, está na Bíblia de forma pura, mas os homens, ao interpretá-las, ao ensiná-las, muitas vezes misturam ideias com elas. Por isso, até na mensagem de Ellen White, que é uma mensagem pura, você vê os homens mexendo aqui, mexendo ali. Você quer prova disso? Leia no original. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 267. No original diz The General Slaughter, a matança geral, o massacre geral. Na tradução, os homens mexeram. Eles que fizeram? Eles colocaram excremento humano. Misericórdia. Sabe o que colocaram? A matança final, a destruição final. Aí tu vai no original e diz, não é assim. Outro texto que me enviaram, que já sabia, quando a mensagem da vara chegou, esse texto estava lá nas coisas, no depósito dos fideicomissários do Ellen White State. Que Ellen White diz que ela viu que João e Wagner era o antítipo de John T. Wagner, era um antítipo de Josué Caleb. E por causa da rebelião, a igreja tem que voltar para fazer 40 anos no deserto. E se você faz o cálculo, colocando 1888, 89 até 90, quando John T. Wagner veio com a mensagem, mais 40 anos, já 1929, 1930, e naquele tempo veio a outra mensagem. Esse texto sumiu. Aí está falando com o irmão de Caris. Bora de Caris, por que não aparece mais esse texto? E ele me diz, antigamente, esses textos que falavam da vara, mostrando John T. Wagner como o tipo, depois deles vem 40 anos, 1890 até 1930, alguém mexeu e tirou esse texto da circulação, já que Ellen White morreu. Os filhos também morreram. Ele mesmo falou para mim. Mano, Andrew de Caris. São pessoas de muitos anos na mensagem da vara que usavam esses textos e de repente começamos a abrir muitos olhos. E, não, vamos tirar isso aqui. Pelo menos esse aqui vamos tirar. Para não ajudar a vara. Isso é sério. Por isso, Ezequiel diz, Deus falou para Ezequiel, faze-te o pão de acordo com o número do teu, Ezequiel 4, verso 9, o número dos dias que te deitares sobre o teu altar, 390 dias tu comerás. Onde vai dizer que vai cozinhar? Ok, verso 12. E tu comerás como um bolo de cevada e os cozinharás com o esterco que sai do homem à vista deles. Ou seja, as mensagens são puras, fé, batismo e tal, mas ao cozinhar, a interpretar, ao dar essa mensagem, ao colocar diante do povo, as mensagens foram contaminadas por excremento humano, esterco humano.
Mexem aqui, mexem ali, modificam aqui, modificam ali e tal. Excremento humano. Por isso a mensagem da vara veio, não está contaminado por excremento humano, porque é durante os 90 e 390 dias que eles deveriam fazer isso. Depois eles passariam um período de jejum e veria o sétimo grão, que não está aqui em Ezequiel capítulo 4. Aqui são 6 grãos. E número 6 é incompleto. Tem que ser número 7. Tem que ser número 7. Número 1, trigo. Número 2, cevada. Número 3, feijão. Número 4, lentilha. Número 5, milhete. Número 6, trigo vermelho ou espelta. São 6 grãos. Começou com quem? Com Lutero. Finaliza com quem? Com Ellen White. 6 grãos. Então deveria haver um sétimo grão, uma sétima mensagem. Que a mensagem do selamento vem de forma não contaminada por excremento humano. A mensagem é pura. Sem intervenção humana, sem mexendo aqui, mexendo ali. Não. Mensagem exata. O que o irmão Victor escreveu está exatíssimo. Lá no mesmo local onde ele estabeleceu a mensagem com todo o original. Lógico, veio outros grupos que se levantaram lá, fundaram outros movimentos, outras coisas, ramificações. Eles não têm nada a ver com... Realmente eles não têm nada a ver com a mensagem da vara em si. São ramificações. Igual na Igreja Adventista tem várias igrejas que saíram, né? Vários irmãos que saíram da Igreja Adventista e montaram sua própria igreja. E uma delas, Igreja Adventista, Movimento de Reforma. Mas a Igreja Adventista não tem culpa disso. Podemos condenar a igreja dizendo que a igreja é responsável disso aí. Não. Os homens saíram e fundaram outra igreja. Ele não tem culpa dessa. Ela não fala da purificação da igreja adventista, ela fala da purificação da igreja, que Deus mesmo vai intervir e vai tirar um joio. Não é que o que se acham justo, o que se acham santos, tem que sair da igreja e formar outra igreja, como aconteceu no caso da igreja adventista, Movimento de Reforma. Não é isso. Isso não é profecia. Isso é apostasia. Saíram da igreja, montaram outra igreja deles. Então a mensagem do selamento não advoga a outra igreja, a mensagem do selamento vem com uma mensagem pura, não contaminada por excremento humano. Não quer dizer que a mensagem de Lutero, a fé, é contaminada, não. É pura, está na Bíblia. Mas ao ensinar, os próprios luteranos colocaram seus acréscimos. E uma vez que morreu Lutero, ficaram lá a igreja luterana. Então é Deus que tiver que levantar outros, os presbiterianos. Aí é Deus que tiver que levantar outros, os metodistas. Aí é Deus que tiver que levantar outra igreja, batista. Aí vem o movimento milerita. Aí vem a igreja adventista do sétimo dia. Então cada escada vai seguindo. Chegando à igreja Laodiceia, a sétima da igreja. Então Deus diz assim, basta, não vou mais formar mais igreja. O que eu vou fazer é o seguinte... Essa última igreja, a igreja adventista do sétimo dia, vou purificá-la através de uma mensagem pura, não adulterada, e salvar os fiéis dentro dela, selando os fiéis. E infelizmente, muitos que não estão suspirando e gemendo, vão ser destruídos pelas armas destruidoras nas mãos dos 5 homens. Ó Senhor, tenha misericórdia. Então o vaso onde se encontram todos os grãos, o único vaso é a Bíblia, né? No qual todas as doutrinas foram colocadas, antes de serem assadas, antes de serem reveladas e interpretadas, é a Bíblia. Mas depois de serem assadas, o único vaso, o lugar no qual todas essas doutrinas se encontram, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem todas elas. Tem a mensagem dos luteranos, da fé, a mensagem dos presbiterianos, do Espírito Santo, a mensagem dos metodistas, de Wesley, da graça, a mensagem do batismo por imersão, né? que nós temos também da Igreja Batista. A Igreja Adventista tem essa mensagem. A mensagem das 2.300 tardes e manhã de Miller, dos Milleritas, e a mensagem do santuário e do sábado
pregada pela Ellen White e os pioneiros adventistas. Então a igreja adventista tem toda essa mensagem. Então ela é a vasilha onde se encontra toda essa mensagem. Certo? Ok. É a vasilha. Ok? Portanto, voltarás o teu rosto contra Jerusalém e teu braço se descobrirá e profetizará contra ela. Ezequiel 4, verso 7. E o verso 8. Eis que porei corda sobre ti, não te volverás de um lado para outro, até que tenhas acabado os dias do teu cerco. Ou seja, põe o teu rosto em direção à cidade, né? A igreja. E significa um poderoso movimento de reforma. Põe teu rosto contra a cidade, vai lá, faz o trabalho. Teu braço descoberto, o poder da reforma seria revelado, mostrar a reforma. Corda sobre ti, a certeza de que o cerco aconteceria. Mesmo que os homens não querem, Deus vai fazer com que aconteça. Tu vai fazer. Então não é de nós, é de Deus que vai fazer isso. A tua comida será por peso. Então, por que por peso? Água por peso. Então, esses versículos mostram que as doutrinas foram reveladas pouco a pouco. Por isso é por medida. Começar comigo com Lutero, um pouquinho. Depois vem Knox, outro pouquinho. Depois vem Wesley, outro pouquinho. Depois vem Campbell, outro pouquinho. Guilherme Miller, outro pouquinho. Ellen White, outro pouquinho. Então, de tempo a tempo, é por medida, não uma vez só. Não uma vez só. Ok? Então, a luz foi comunicada pouco a pouco. Eles deveriam usar as doutrinas com moderação, até que seu suprimento, né? Suprimento, tudo, seja revelado, tudo, né? Pouco a pouco. Os grãos sendo revelados e o povo comendo, tá? Certo? E comerás o bolo de cevada, e a cozerás com o esterco que sai de homem à vista dele. O bolo de cevada, e a cevada é símbolo do Espírito Santo, que é o segundo grão, como você pode ver na gráfica aí. Primeiro fé, depois vem a doutrina de Knox sobre o Espírito Santo. Então, o bolo de cevada é o bolo o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, seria impossível entender as doutrinas. Por isso, os grãos todos misturados ali seria um bolo de cevada, feito de milhete, de trigo, de lentilha, de tudo, né? Tudo junto. E o bolo seria um bolo de cevada. E tua comida que comerás será por peso o ciclo, né? E diz assim, será como um bolo de cevada, com todos os grãos. Ok? Portanto, essas verdades deveriam ser recebidas e indicadas pelo Espírito Santo. Daí, bolo de cevada com os grãos. Também, assar no fogo de esterco, as doutrinas seriam contaminadas pela interpretação particular de alguns, mesmo sendo reveladas pelo Espírito Santo, mas os homens iam colocar as suas interpretações. Por isso, quando morreu Lutero, vem outra mensagem, eles não queriam seguir. Aí se formou Igreja Presbiteriana. Morreu Knox, vem outros. Aí não queriam seguir, não queriam deixar a presbiteriana, eles que ficam lá, aí Deus monta outra, metodista. Aí vem outro, batista, brigando entre si, não querendo seguir, progredir na luz. Mas graças a Deus, a Igreja Adventista pegou todas as doutrinas bíblicas de todas as igrejas protestantes e ela as prega sobre fé, batismo, Espírito Santo, etc, etc, além das profecias. Sim. Então, por isso o fogo, né? Assa sobre o fogo de esterco, as doutrinas puras da Bíblia seriam contaminadas pela interpretação de homem que sai do homem. Contaminado, né? Aí por isso eles comeriam pão contaminado entre os gentios. A interpretação da palavra feita pelo homem misturada com a santa verdade de Deus. Eles misturam a santa verdade de Deus com interpretações humanas. Por exemplo, vou dar um caso bem claro aqui. Ellen White, inspirada por Deus, diz que os 7 selos começam com
com o início da história da humanidade. Contém todo, o livro selado dos 7 selos, contém toda a história da humanidade, do princípio até o fim. É isso que diz ela. Do princípio até o fim. Aí os homens, interpretando os 7 selos, eles contaminaram essa doutrina com excremento, com esterco que sai do homem. Essa contaminação vem deles. Aí botam lá na igreja. É isso que está acontecendo. Por isso a mensagem da vara é pura, vem assim diz o Senhor, no assim diz o Senhor, na Bíblia e no espírito de profecia, uma mensagem clara, cortante, forte e pura. Sim. E com essa mensagem, Deus vai selar o povo capaz de aguentar a última batalha e ser vitorioso. É nesse sentido. Ok? Estamos terminando, meus queridos. Então, como que a igreja se tornou uma prostituta? Como que a igreja se contaminou? Ele não vai dar uma pequena explicação. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 250 diz: quem pode sinceramente dizer nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu ouvi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça, tirando-as, pós a descoberto a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então: não vê como eles pretensiosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel? A casa do meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde fugiram a presença e a glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de poder. Testemunhos, volume 8, página 250. Oh, meus queridos, é nesta condição que está a casa de Deus hoje. E Deus precisa de você, precisa de nós, como um poderoso exército de reformadores. Esse mesmo exército de reformadores que vai dar o alto clamor durante a lei dominical. Mas eles não se tornam fortes só logo na lei dominical. Eles estão aprendendo hoje na escola de Cristo para serem fortes agora. Com a testa mais forte do que o diamante, capaz de quebrar qualquer apostasia, enfrentar qualquer oposição. E Deus diz assim: não os temas, não os temas. Mesmo sendo rebeldes, não tenham medo deles. Oh, meus queridos. Qual é o significado do jejum de 40 anos? Em sua grande misericórdia enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo, por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado. O sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador. Apresentava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência de todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos, em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. Esta é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. Testemunhos para os ministros, Testemunhos para Ministros, página 91. A mensagem chegou em 1888, 1890 fizeram aquela conferência também, não mais aceitaria a mensagem. 40 anos depois veio a mensagem do selamento. Então são os 40 anos de jejum. Depois desses 40 anos de jejum, Deus manda a sétima mensagem, o sétimo grão. 6 desde Lutero, 6 grãos do Lutero até Ellen White, e o último grão, uma última mensagem, né? Aqui não é grão, mas é uma última mensagem
que Deus enviou após os 40 anos. Depois dos 40 anos, né? Então, 390 anos de um lado e 40 anos de outro lado, totalizando exatamente 430 anos. Veja só, a mensagem da justificação pela fé foi dada por Lutero, tá? E a mensagem que encerra os 390 anos também é a mensagem da justificação pela fé pregada por John C. Waggoner. Olha só como é perfeito, né? Lutero começou com o justo viverá pela fé, começando os 390 anos do ano 1500 até 1890. E daí encerra essa primeira fase com a mensagem de John C. Waggoner, que é também a mensagem do terceiro anjo, porque muitos escreveram para Ellen White dizendo se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E ela respondeu, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Ou seja, não tem como falar da ministração de Jesus no lugar santíssimo sem ter a mensagem da justificação pela fé, porque tudo isso envolve a justiça de Cristo nos cobrindo e ele ministrando para nós no lugar santíssimo realmente verdadeiramente a mensagem da justificação pela fé no fiador que está lá no santíssimo. Por isso, quando perguntaram para Ellen White se a mensagem da justificação pela fé pregada por John C. Waggoner era a mensagem do terceiro anjo, ela respondeu, sim, é a mensagem da justificação em verdade. Então começou com Lutero e finaliza com John C. Waggoner. 40 anos depois veio a mensagem do selamento. Então era essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, sim? Então depois vou mandar esse PDF para vocês possam ler tranquilo, né? Então ela vai dizer também que para aqueles que não queriam, aqueles que não estavam vivendo a luz, veja o que diz aí. Eu disse ainda, assim como a palavra de Deus está cercada por esses livros e panfletos, ou seja, os testemunhos, Deus também cercou vocês com reprovações, conselhos e advertências e encorajamentos. Aqui vocês estão clamando diante de Deus, na angústia de suas almas, por mais luz. Estou autorizada por Deus a dizer-lhes que nenhum outro raio de luz através dos testemunhos brilhará em seu caminho até que vocês façam um uso prático da luz já dada. Testemunhos, volume 2, página 606. Então Deus mandou luz, John C. Waggoner, etc. O povo não quis e aí queriam mais luz. Deus disse assim, não vou dar mais luz para vocês. Primeiro tem que viver isso aí. E 40 anos realmente depois Deus manda mais luz para eles. Com a luz da mensagem da vara do pastor, aí vem, completa os 430 anos. Muito bem, que Deus na sua misericórdia possa abençoar vocês ricamente. O irmão Elias mandou texto para mim agora no WhatsApp, né? Sobre John C. Waggoner, que viu uma contrapartida. E foi esse mesmo texto que fica difícil você localizar. Ok? Então vamos ver aqui. Ok, meus queridos, Deus abençoe ricamente. Vamos agora abrir para as perguntas. Sim.